Esse é o momento da palavra. Nós vamos compartilhar, quero compartilhar com você nessa noite um pouco sobre o início de tudo. Hoje estamos falando mais do que está acontecendo, né? Tudo que está ocorrendo aí em nossos dias, em nosso meio. Isso tem de certa forma envolvido todo mundo e só se ouve falar das coisas que estão acontecendo. Mas que tal a gente mudar um pouco aí o assunto, né? Mudar um pouco de assunto e tratar de coisas do início, onde tudo começou, até chegarmos no que estamos hoje. De uma maneira bem objetiva, vamos falar um pouco do início nesse momento. Abra sua Bíblia, você que tem Bíblia em casa aí e quer acompanhar, abra lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus, e o mesmo Deus que criou o homem, criou também a terra e todo o universo. E Deus formou um belo jardim, chama-se Jardim do Éden, e colocou nesse jardim o homem para que cuidasse e desfrutasse das suas bênçãos, das suas maravilhas que ele havia criado. Mas Deus estabeleceu ao homem que criou ordens, e essas deveriam ser obedecidas. Do contrário, ele estaria rompendo aí o seu elo de comunhão com o Senhor. E o texto diz o seguinte: então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordenança de Deus para o homem que havia criado. Então nós podemos ver aqui no decorrer do texto, no decorrer da leitura, se formos adiante, nós podemos ver quando tudo acontece, isto é, quando o homem resolve então desobedecer ao Senhor. E eu gostaria de dar um tema a essa reflexão, que é o seguinte: fazendo o uso correto da liberdade que Deus nos deu. Você tem feito o uso correto da liberdade que Deus tem dado a você para escolher, para pensar, para fazer? Deus não obriga você a fazer nada. Você já pensou nisso? Mas, no entanto, Ele quer que a sua decisão, a sua escolha seja correta, seja de acordo com a vontade dEle. Então procure definir a quem deva ouvir para que saiba o caminho certo a seguir. De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 15, se formos ler esse texto, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas esse texto descreve exatamente o que aconteceu com Eva e Adão depois de ouvir do Senhor a ordenança de que eles não devessem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, por desobedecer ao Senhor, eles foram expulsos do jardim, que a gente pode ver mais tarde. Mas o que os levou a desobedecer o Senhor? Foi exatamente dar ouvido a vozes que não deveriam ouvir. Ao invés de ouvir o que Deus já havia dito para eles, foram dar ouvido a vozes estranhas. Nós devemos definir quem ouvir para que nós tenhamos condições de seguir o caminho certo para fazer as coisas certas. Percebam que tudo começa a se complicar na vida do homem a partir da desobediência. Se Adão não tivesse desobedecido ao Senhor, com certeza o mundo não estaria na situação que está hoje, certo? Mas lembrando que a desobediência veio exatamente por dar ouvido a vozes que não vinha de Deus. Ao dar ouvido a voz que não seja de Deus, colocamos em risco não só a nossa vida e o nosso futuro, como as dos que vivem ou que vêm depois de nós. Tá certo? Quando nós damos ouvido
a vozes que não vêm do Senhor, nós só não colocamos em risco o nosso futuro, a nossa vida, como também aqueles que vêm depois de nós. E não foi exatamente isso que aconteceu? A desobediência do casal do Éden não só lhes causaram danos, mas escravizou toda a população global debaixo do pecado. Isso está escrito lá em Gênesis 3, versículo 17. Se a gente quiser conferir, aqui diz: disse-lhe para o homem, isso no caso Deus disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da ciência, da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Perceba que as consequências que o homem recebeu por conta da desobediência ao Senhor foram catastróficas. Não só para ele, mas para o resto de toda a humanidade que viria depois dele. Em consequência a esse fato, o apóstolo, ou melhor, em concordância com esse fato, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que todos pecaram e por isso estão afastados de Deus. Romanos 3, versículo 23. Veja que nós estávamos lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E aqui nós já estamos no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, que entendendo as consequências causadas pelo pecado, que atinge toda a humanidade, escreve aos Romanos dizendo que a humanidade está afastada de Deus por conta do pecado. O fato de Deus haver punido a primeira geração dos homens, isso aconteceu por meio do dilúvio, né? Não extinguiu o pecado da terra. Ele permanece entranhado na natureza humana de tal forma que toda a humanidade está sujeita ao pecado, sujeita à perdição por conta do pecado. Deus, quando mandou o dilúvio na terra, isso está lá em Gênesis, no capítulo 6 ao capítulo 7, ele mandou porque o pecado estava devastando a humanidade. O pecado estava tão grande, mas num grau tão elevado, que o Senhor não suportava mais. E por isso disse: destruirei da terra o homem que criei. Acha que hoje vai ser diferente? Acha que tudo isso que está acontecendo hoje não é por consequência do pecado da humanidade? O dilúvio não exterminou o pecado do coração do homem. De maneira nenhuma. Deus diz, lá em Gênesis 8, 21, que as imaginações do homem é má desde a sua infância, isto é, desde o seu nascimento. Então o homem é mau, o homem ele tem natureza ruim, decaído pelo pecado e tem prazer em pecar. Então o pecado tem consequências, mas Jesus tem a solução. Então as consequências e a solução para o pecado está em Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus é a solução para esta geração caída, mergulhada, escravizada no pecado. Eu vou repetir o tema. Você tem feito um bom uso da liberdade que Deus tem te dado? Tem tantas pessoas questionando as Escrituras, tem tantas pessoas criando teologias, tem tantas pessoas recorrendo a outras linhas religiosas, achando que estão servindo a Deus, mesmo quando essas contrariam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a verdade que eu e você precisamos para seguir verdadeiramente no caminho certo, fazendo o que é certo. Queira você concordar ou não com o que estou dizendo, não eu, mas a palavra. Queira você concordar ou não, mas a razão de toda desgraça humana chama-se pecado. Desculpe o termo pesado, né? Essa palavra
Essa palavra, eu sei que isso soa muito mal, principalmente aqui no Nordeste. Mas é a realidade. Tudo que o homem hoje está vivendo, sofrendo, é por consequência do pecado. Se não houvesse pecado no mundo, com certeza as coisas que estamos vivendo não estávamos vivendo. Eu e você somos pecadores. E se não nos rendemos a Cristo, não há salvação para nós. Quando devemos fazer isto? Ontem. Não é hoje que eu já fiz a minha decisão. E você? Não é amanhã ou daqui a 10 anos, 20 anos, nem sei se temos isso tudo ainda, que você deve fazer essa decisão de se voltar para o Senhor. Deixar de lado os preconceitos religiosos, deixar de lado conceitos, filosofias, linhas religiosas que você acha que é certo, porque em alguma situação, em algum momento, em algum ponto, parece ser legal, parece ser bom, parece ser bonito, mas que contradiz a palavra de Deus, não vale a pena. Toda a humanidade está afastada de Deus por conta do pecado. A desobediência de um casal, de um homem, trouxe a escravidão do pecado para toda a humanidade. Mas a obediência de um homem, Jesus Cristo, trouxe a liberdade, a libertação da condenação eterna para todo aquele que nele crê. Isso está escrito nas cartas de Paulo, se eu não estiver equivocado, lá em Romanos, não lembro agora o capítulo. Mas olha, se o pecado tem como consequência a condenação, a escravidão do pecado à morte, tem como consequência a morte, Jesus Cristo é a solução para mim e para você. Não deixe que nada neste mundo segue você diante dessas verdades. Sigam o que a palavra de Deus orienta você a seguir, não o que homens pecadores como eu e você estão lhe orientando a fazer. Até mesmo eu. Porque não sou melhor que ninguém. Se eu estiver errado, você tem todo o direito de me rejeitar. Agora, se estiver de acordo com a palavra, não tem que questionar. É a palavra de Deus que salva, que liberta, que transforma. Está vendo essa frase aqui? Jesus, transformação e vida. Isso aqui é verdade. Nenhum ser na terra, por melhor que seja, tem o poder de transformar a vida de ninguém. Só Jesus. Se você conhece, é hora de você rever os seus conceitos. E se você não conhece, é hora de você conhecer Jesus. O único que pode transformar você. Deus te abençoe. Então vamos orar pedindo a Deus que essa palavra toque em você. E se você quiser fazer um comentário, fique à vontade e que Deus te abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela liberdade concedida por Cristo, pois só Ele é o nosso Salvador. Não seguimos conceitos, não seguimos religião, seguimos o Senhor, nossa salvação. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, e quebranta os nossos corações, para que possamos verdadeiramente te ouvir e te seguir, ó Deus, com sinceridade, de maneira bem autêntica e fiel a Ti, pois Tu és o nosso Senhor. Abençoe a todos que estão nesse momento nos ouvindo, que estão ao alcance, Pai, dessa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa estar transformando vidas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.